O dia era 27 de julho de 2018 e uma jovem de 18 anos ligou para a polícia. Ela estava nervosa e falou que o pai tinha se ferido e que precisava de uma ambulância. Eles moravam no norte de Moscou, na Rússia. Quando os agentes e paramédicos foram até a casa, perceberam que a situação era pior do que imaginavam. O homem de 57 anos estava caído no chão, cercado por uma poça de sangue. Ele não estava mais vivo. As 3 filhas observavam tudo à distância e os policiais sabiam que algo mais grave aconteceu ali. Eu sou Gigi Barreto e sejam bem-vindas a mais um caso repleto de reviravoltas e que vai dividir opiniões. É mais um caso de filhas que são abusadas pelo pai e que resolvem cortar o mal pela raiz. Elas tomam a decisão mais drástica: matam o pai. Elas devem ir presas ou não? Claro que essa história tem que ser contada pelo começo. E o início é com a mãe delas, Aurélia Dunduk, que nasceu na Moldávia em 1969 e ainda muito jovem mudou-se para a Rússia com a mãe. Em 1996, mudaram-se para a cidade de Moscou, onde Aurélia conheceu um homem chamado Mikhail Khachaturian. Algo assim, tá? A mãe da Aurélia foi contra o namoro, porque Mikhail tinha 35 anos e Aurélia apenas 17. A mãe sabe das coisas, né? Mas quando você é jovem, não se escuta a mãe de jeito nenhum, né? Óbvio que a Aurélia deu um jeito de se encontrar com Mikhail. E assim se passaram 3 anos de namoro escondido, até que a mãe de Aurélia não tinha mais o que fazer e deu-lhes permissão para se casarem. A Aurélia só não contou para a mãe dela que Mikhail, naquela época, já lhe batia constantemente. Rapaz, e ainda assim ela casou, né? Logo que casaram, a Aurélia engravidou do primeiro filho, Serguei, e o espancamento continuou. Ela conta que continuou o casamento por causa do filho, o pequeno Serguei. Aurélia era dependente financeiramente de Mikhail. E essa é uma questão que aprisiona muitas mulheres. A dependência financeira. A gente pensa que não, mas ainda existem muitas mulheres dependentes do homem. E ele a proibiu mesmo de trabalhar para ela ser dependente dele. Ai, mulher, porque tu não caiu fora da primeira agressão? E ela continuou, né? E teve mais 3 filhas, Cristina, Angelina e Maria. Elas tinham apenas 1 ano de diferença entre cada uma. E os espancamentos e humilhações só pioravam com o passar do tempo. A mulher chegou a registrar queixa na polícia, mas não obteve êxito. Mikhail era mesquinho com a família, mas não com os demais parentes, tá? Para a esposa e filhos, ele mal dava uma quantia para comprar o mínimo para viver. Já para sua mãe, a irmã Naira e o sobrinho Arsen, ele era o oposto. Dava presentes caríssimos e chegou a chamar a mãe e a irmã e o sobrinho para viverem com ele e a sua esposa e filhos. Aí vocês acham que ele parou de bater? Não. Os parentes passaram a ver toda a humilhação e agressões que a Aurélia vivia. E mesmo assim, apoiavam o regime que o Mikhail submetia à esposa. Com o tempo, o humor de Mikhail só piorou. Só que seu filho Serguei estava crescendo e não aceitava o que o pai fazia com a mãe. Quando Serguei terminou o ensino médio, Mikhail o expulsou de casa. Afinal, né, o homem estava crescendo. O jovem foi então morar com a avó materna, depois com os tios, começou a trabalhar todos os dias para fazer dinheiro e foi morar com os amigos. Mas o dinheiro dele era pouco, tanto que ele não conseguiu entrar numa universidade. Ele ainda tentou visitar a mãe e as irmãs, mas o pai não permitia o encontro. Serguei acabou perdendo o contato com a família. Nesse tempo, Mikhail começou a bater nas meninas e em 2015 expulsou a Aurélia de casa. Disse apenas que não precisava mais dela. A Aurélia tentou levar as meninas com ela. Elas tinham 14, 15 e 16 na época. Mas óbvio que Mikhail não permitiu. Ele precisava de quem fizesse o trabalho doméstico. E na verdade, seria bom se tivesse sido só isso. Toda a humilhação que a mãe sofria, as meninas passaram a vivenciar na pele. Se algo não saísse do jeito que Mikhail queria, se ele encontrasse um fio de cabelo, ele as torturava. As meninas foram transformadas em escravas dele. Ele tinha até um sininho no quarto. Se ele tocasse, uma das garotas teria que ir
imediatamente para trazer o que ele quisesse. Esses pedidos ocorriam a qualquer hora do dia. As exigências do homem tornaram-se cada vez mais aterrorizantes. Certa vez ele pediu que escovassem o cachorro dele e depois obrigou as meninas a comer o pelo do animal. Isso mesmo, enquanto ele observava. Quando algumas das meninas se recusavam a cumprir qualquer um dos seus pedidos excêntricos, Mikhail ameaçava com armas. Ele monitorava as meninas em tudo, até as mensagens que elas trocavam no celular. Elas não conseguiam se comunicar com a mãe. A situação piorou quando o infeliz começou a abusar sexualmente de Cristina e Ângela. Como tinha uma doença na próstata, pedia que lhes fizessem massagens, alegando que isso curaria. No início, ele fez isso separado de uma da outra, E ameaçou cada uma para que não contasse nada para a outra. Em uma das férias em família, Mikhail forçou Cristina a ir com ele para o quarto do hotel e a forçou a fazer sexo. Ela se recusou e ele bateu nela com muita força. Esse acontecimento deixou Cristina completamente traumatizada, a ponto dela tentar tirar a própria vida. Os bombeiros conseguiram salvar a vida de Cristina e a levaram para um hospital. Dias depois, ela recebeu alta, voltou para casa e recebeu uma surra violenta de Mikhail. Não satisfeito em estudar as filhas separadamente, ele confessou para cada filha que ele abusava das outras. O intuito foi de obrigá-las a fazer sexo em grupo com ele. As jovens se recusaram, mas ele ameaçou assassinar Maria se não fizessem o que ele estava mandando. Os vizinhos e professores começaram a notar a mudança de comportamento das meninas. Elas estavam mais reclusas, caladas e distraídas. Elas quase não iam mais à escola. Cristina, inclusive, perdeu uma prova importante de matemática para entrar numa das melhores universidades de economia. Ela era uma excelente aluna e os professores tinham grandes expectativas em relação a ela. Mas quando chegou o dia da prova, Mikhail ordenou que ela ficasse em casa e cozinhasse para ele. Isso deixou as autoridades escolares completamente perplexos, mas não fizeram nada. As meninas acabaram deixando de ir à escola e passavam o dia inteiro trancadas em casa. Elas já tinham 17, 18 e 19 anos. Fizeram todo o possível para suportar as humilhações do pai, até que um dia a paciência chegou ao fim. Em 27 de julho de 2018, Mikhail voltou para casa após receber tratamento médico em um hospital neuropsiquiátrico. Bem da cabeça e não demonstrava ser mesmo, Não sei qual foi esse tratamento que, em vez dele chegar calmo, ele chegou com um cão piroto no corpo, com a desculpa de que a casa não estava limpa como ele queria que estivesse, porque ele estava encontrando pó, fio de cabelo, e que as meninas tinham também gastado o dinheiro com que não deviam durante a ausência dele, no tratamento. Ele ficou completamente enfurecido. Ele levou suas 3 filhas, uma por uma, para o quarto e borrifou spray de pimenta no rosto delas. Cristina era asmática e desmaiou após o ataque. Angelina e Maria viram o estado em que a irmã ficou e por isso tomaram uma decisão. Elas esperaram o pai adormecer no sofá da sala, pegaram um martelo e uma faca de caça e se aproximaram dele silenciosamente. Angelina bateu no crânio dele com o martelo. Não foi o suficiente. Mikhail acordou e começou a gritar por socorro. Cristina se levantou e correu ao encontro das irmãs. Ela pegou o spray de pimenta que ele tinha usado, para atacá-las. Ele já tinha levantado e estava no topo da escada do apartamento. E aí foi quando Cristina pulverizou o spray de pimenta no rosto dele. Ele caiu inconscientemente. Foi quando Maria o esfaqueou 35 vezes no peito. Depois disso, elas tiveram a ideia de se cortarem com a mesma faca, para mostrar que elas foram atacadas por ele primeiro. Só depois disso, elas ligaram para a polícia. Os agentes, quando chegaram, viram o corpo de Mikhail caído no chão do corredor, cercado de... Eles notaram que ele tinha múltiplas facadas e cortes no peito e no pescoço e o declararam morto naquele exato momento.
Em seguida, os agentes começaram a fiscalizar a casa, a investigar, né? Encontraram grande quantidade de armas, como faca, martelo, rifle, 2 pistolas de ar comprimido. Eles também encontraram 16 balas, 16 dardos e uma grande quantidade de dinheiro. De cara, os detetives pensaram que Mikhail estava tramando algo, né? Eles não suspeitaram das garotas, isso nem por um segundo. Mas as garotas tinham certeza de que haviam agido em legítima defesa. Por isso, confessaram a verdade. Os agentes decidiram entrevistar os vizinhos para ver se corroboravam com a história. Todo mundo falava que Mikhail era um homem muito estranho. Eles ouviam muitos gritos vindos da casa, mas preferiam não se envolver. Apenas uma vez chamaram a polícia, mas a polícia não fez nada. Acompanhada por uma equipe jurídica, as 3 jovens foram submetidas a exames físicos e psicológicos. Estes exames mostraram que Angelina apresentava feridas na região íntima devido aos abusos a que foi submetida. Cristina tinha cicatrizes por todo o corpo, o que também comprovava os maus tratos do pai. Ambas sofreram de estresse pós-traumático devido ao ocorrido. Maria, por sua vez, como não apresentava lesões físicas, mas sim psicológicas, os médicos recomendaram que ela fosse declarada inacusável e a transferiram para a ala psiquiátrica do presídio Bhartihasta. Mas, mesmo assim, Cristina e Angelina seriam levadas ao tribunal. O caso gerou um debate na sociedade e manifestantes saíram às ruas para exigir a libertação de Maria, Angelina e Cristina. Embora a mídia russa tenha divulgado várias versões do que aconteceu, todos concordaram que as jovens sofreram espancamento e abusos por parte do pai durante muito tempo. Apesar disso, a promotoria encarava como um ato premeditado e de vingança. Foi realizada uma petição com mais de 300 mil assinaturas solicitando que a acusação do crime fosse alterada para legítima defesa. Embora a maioria das pessoas estivessem do lado das irmãs, outras não. Uma associação que defendia o patriarcado e o nacionalismo organizou uma campanha contra elas com mais de 150 mil assinaturas. Para completar, a mãe, a irmã e o sobrinho de Mikhail afirmaram que nunca tinham visto Mikhail se comportar de forma violenta com suas filhas. O primo das meninas, o Arsen, inclusive chegou a acusar as meninas de mentir sobre os espancamentos e que seria para difamar o pai, mesmo os exames médicos dizendo o contrário. Em meados de agosto de 2018, a investigação confirmou que Mikhail havia abusado psicológica e intimamente de suas filhas. Em 14 de junho de 2019, a acusação foi elevada para homicídio cometido por um grupo de pessoas após uma conspiração premeditada. No entanto, em 11 de julho, o Comitê de Investigação acusou postumamente Mikhail de tortura e violência. Em agosto de 2020, o caso chegou ao Tribunal da cidade de Moscou. O juiz aceitou um pedido dos advogados de Cristina e Angelina para que o crime fosse julgado por um júri. Maria foi declarada inapta para ser julgada. Em 29 de maio de 2022, a investigação contra Mikhail foi concluída e chegou-se ao veredito de que ele havia cometido todos os crimes. Até hoje, o julgamento continua aberto e as irmãs continuam a aguardar a sentença. As 2 mais velhas podem pegar até 20 anos e a mais nova 10 anos de cadeia. Qual será o destino das irmãs? Elas devem ser presas ou não devem pagar pela morte do abusador? Deixa sua resposta aqui. E essa é mais uma história chegando ao fim. E eu agradeço a você pela companhia. Obrigada por dar esse espaço e conhecer mais um caso do nosso canal. E se ainda não se inscreveu, se inscreva e faça parte desta grande comunidade.